Eu me pergunto se você está experimentando um espírito de medo ou apreensão em sua vida e está tentando se livrar dele. Bem, em 1 Pedro 5,7, somos exortadas, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. Tome isso pessoalmente para o seu coração. Quando vamos ao Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador pessoal, Ele se preocupa com cada detalhe da nossa vida. Então, cada detalhe que se torna um fardo ou medo em nossa vida, Ele quer que lancemos sobre Ele. Sabe, isso é semelhante à história em Marcos 11:7, quando nosso Senhor fez sua entrada triunfal em Jerusalém. O que aconteceu foi que um jumentinho, um burro bebezinho, foi trazido. E Jesus deveria montar nele. Ninguém nunca tinha montado nele antes, pois lemos: então levaram o jumentinho a Jesus, lançaram sobre ele seus mantos e Jesus montou. Esse é o jumentinho, e Jesus montou sobre os mantos no jumentinho. E isso é muito interessante porque é a mesma palavra usada que diz que devemos lançar toda a nossa ansiedade sobre o Senhor Jesus. Assim como eles lançam seus mantos sobre aquele animalzinho, nós devemos lançar nosso fardo sobre o Senhor. Ele vai se sentar nele, ele vai cuidar disso, ele vai cavalgar em triunfo para Jerusalém. E ele está preocupado com o que está acontecendo com você. No capítulo 6 de Mateus, há uma explicação. Como crentes, não devemos acumular tesouros para nós mesmos, mas lemos em versículo 19 e 20, não ajunteis tesouros na terra, mas ajuntai tesouros no céu. Isso significa que o graciosamente humilde pode relaxar no Senhor Jesus, sem ter de ficar ansioso com o seu tesouro, sem ter de se preocupar como eles vão lidar com o que está acontecendo. O tempo todo, nosso Cristo está cuidando de cada detalhe e só Ele é a cura para a nossa ansiedade. Ainda em Mateus 6, no versículo 25, lemos: por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à nossa vida, com o que comereis ou o que bebereis, nem quanto ao vosso corpo, com o que vestireis. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Se Deus veste assim a planta do campo, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos? Que beberemos? Com que vestiremos? De fato, vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Em vez disso, em 1 Pedro 5,8, lemos que em vez de nos preocuparmos com as coisas, precisamos ter bom senso. Essa é uma frase muito importante. Tende bom senso. Isso significa literalmente ser inteligente. Pedro advertiu o crente, em 1 Pedro 5,8, que estamos em um mundo mau e perigoso e que devemos resistir ao diabo pela graça divina. Tende bom senso e estai atentos, o diabo, vosso adversário, ainda em derredor, rugindo como leão, que procura a quem possa devorar. A menção de rugindo como leão pode muito bem ter sido uma referência velada ao líder malvado daquela época, Nero. Ou então pode ter sido uma referência ao anfiteatro maligno de Nero, onde os cristãos eram jogados aos leões como entretenimento para as massas sádicas. Qualquer que seja o ataque, antes ou agora, por trás desses ataques está um demônio pessoal. O versículo 9 é um comando claro para resistirmos ao diabo. Resistir-lhes firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão acontecendo entre vossos irmãos no mundo. O cristão deve resistir firmemente. Essa determinação deliberada trará contra a força do Senhor. Você entende um pouco sobre o que acontece quando você ora? Você entende que naquele exato momento o céu muda? As forças do Senhor Jesus são enviadas para aqueles lugares onde o controle demoníaco está ocorrendo. Suas ações por outra pessoa neste momento são urgentemente necessárias. Pois aqueles que estão passando por tempos difíceis, aqueles cristãos que estão sendo pressionados, que devem permanecer pela fé, não estão sozinhos. E se você faz parte do corpo de Cristo, devemos orar uns pelos outros. E o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes sofrido um pouco, Ele mesmo vos haverá de reabilitar, confirmar, fortalecer e alicerçar.
A ele, Jesus, seja o domínio para todo sempre. O apóstolo Pedro compartilhou que o Deus da graça nos chamou para que sua glória eterna por meio de Cristo Jesus. Então, por meio dessa epístola de hoje, Pedro nos chama a sermos leais a Cristo. Eu me pergunto como ele está falando com você no conflito. Eu me pergunto se você está disposta a ter bom senso, estar atenta, ser leal a Cristo, permanecer firme na fé, pela qual o Espírito Santo operando por você a capacitará e dará testemunho de Cristo Jesus neste dia tão mau. Minha querida, responda a Jesus pessoalmente e dê a Ele toda a glória. Em seu precioso nome, amém.